1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, a Tua palavra foi lida e ela é viva, eficaz. Nós cremos que o Teu Santo Espírito está no nosso meio agora, está em nós, e Ele é poderoso para testificar a Tua palavra no nosso coração. Mas nós queremos ouvir a Tua doce e bendita voz, ó Deus, mediante a pregação fiel da palavra. Ajuda-nos a entender as palavras que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever tanto tempo atrás para a igreja de Corinto, mas que faz tanto sentido para nós hoje. Permita que nós tenhamos uma visão mais aprofundada, mais bíblica do que representa a ceia do Senhor, desse momento sublime onde o Evangelho é mostrado na prática para nós através dos elementos que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Abençoa-nos, Pai, nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Na nossa cultura, a mesa sempre foi mais do que um lugar para comer. É onde a vida familiar acontece. É o almoço de domingo que reúne gerações. É a pizza depois do culto, é o churrasco organizado que sempre tem espaço para mais alguém chegar. E nesses ambientes, todos nós exercitamos bons modos, não é verdade? Afinal, aprendemos desde muito cedo, não é, crianças? Nós aprendemos a ter bons modos à mesa. Seus pais devem falar muito com vocês assim, todos os dias à mesa: menino, não faz assim. Tira a colher do nariz, olha o seu cabelo dentro do feijão, não pode lamber o prato, senta direito, e várias regras que parecem intermináveis. Eu sei que esse monte de regra às vezes é enjoado, né? É chato ouvir um monte de regra, mas é importante, porque a gente precisa desde muito cedo aprender a ter bons modos quando estamos à mesa. E os bons modos podem variar de família para família. Mas tem alguns que são muito comuns a todas as famílias. Por exemplo, usar talher para se servir. Nas famílias brasileiras, existem pouquíssimas pessoas que comem com a mão. A maioria come com talheres.
não começar a comer antes que todos se sirvam, conceder ao visitante que está à mesa que se sirva primeiro, não falar de boca cheia, não arrotar na mesa. Isso tudo são bons modos de todas as famílias. Mas existem alguns modos à mesa que são característicos de cada família. Orar antes de comer, né? Tem família que dá as mãos para orar antes de comer. Tem família que come sempre junto, mas não à mesa, à frente da televisão. Tem família que exige que para se comer à mesa não pode estar nem de boné e nem sem camisa, senão não adianta nem sentar na cadeira. Tem família que você não pode se servir de maneira proporcional à sua fome, mas de maneira proporcional à quantidade de pessoas que estão à mesa. Eu mesmo fui criado assim. Na minha casa, na minha infância e na minha adolescência, minha mãe sempre teve o costume de fazer os pratos do meu pai, meu e do meu irmão. Não era somente porque ela queria cuidar de nós, é porque a comida era contada. Se alguém pegasse 2 pedaços de carne, alguém ia ficar sem. Nós éramos em 4, e geralmente na panela de carne tinha 4 pedaços de carne. Eu fui comer 2 pedaços de carne quando eu virei jovem, comecei a trabalhar e comecei a ganhar ticket para ir almoçar. E eu confesso a vocês que eu senti um certo peso quando eu botei 2 tipos de carne no prato. Parecia que minha mãe estava me olhando assim de longe. Mas depois a gente vai se acostumando. Talvez é porque a gente lembra que quando nós não obedecemos os bons modos à mesa, nós somos punidos por isso. Hoje, no texto que nós vamos ver, o apóstolo Paulo também vai falar sobre bons modos à mesa. Mas não é uma mesa qualquer, é a mesa do Senhor. E por isso, diferente da nossa casa, os bons modos que Paulo vai falar não são peculiaridades familiares ou práticas culturais. Os bons modos ensinados pelo apóstolo Paulo dizem respeito ao significado daquilo que nós estamos prestes a fazer nessa noite. E eles dizem respeito a quem instituiu a mesa e para que foi instituído. Sendo assim, nós veremos hoje sobre bons modos à mesa do Senhor. E vamos ver isso em 3 partes: comunhão praticada, cruz proclamada e corpo discernido. Essas são as 3 partes da estrutura do sermão, se você quiser acompanhar pelos subtemas. E em primeiro lugar nós vamos ver a comunhão praticada. É o que nós podemos ver do versículo 17 ao versículo 22. E a comunhão praticada, ela mostra que modo a mesa, qual o modo que a comunhão praticada nos mostra? O modo fraterno. Eu estou feliz da vida aqui que o vento do ar-condicionado está virando minha página da minha Bíblia, que coisa maravilhosa. Mas olha, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo já havia confrontado alguns problemas de divisão e conflito no meio da igreja. E agora no capítulo 11, ele introduz um novo assunto, que é a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, se você voltar um pouquinho, no versículo 2 do capítulo 11, o apóstolo Paulo louva os coríntios. Ele fala, nisso eu vos louvo, mas agora aqui, no que tange a ceia do Senhor, ele está falando, o que vocês estão fazendo, eu não louvo vocês, porque vocês estão fazendo de modo contrário ao que eu prescrevi. Vocês estão desonrando a ceia do Senhor. E agora ele censura a conduta desregrada da igreja de Corinto diante da mesa do Senhor, e ele vai corrigi-los com uma instrução muito pertinente. Olha de novo a sua Bíblia, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Veja o versículo 17, Paulo está dizendo o seguinte, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, quando vocês se reúnem é para pior. Paulo tomou conhecimento acerca das práticas dos seus leitores.
E ele ficou ciente da desordem pela qual a igreja desprezava tanto a prática da igreja, como também os pobres eram humilhados. Basta ver o versículo 22. Além do mais, a maneira indigna como a ceia do Senhor era celebrada é um pecado contra o corpo e sangue de Cristo. Paulo fala isso no versículo 27. Veja o versículo 18. O verbo reunis, o verbo reunir, que aqui está conjugado como reunis, vós vos reunis, ele deveria evocar comunhão, ele deveria evocar abraços, ele deveria evocar partilha, mas ele é seguido pelo diagnóstico de cisão, de divisão. Por quê? É importante nós lembrarmos que a ceia do pessoal de Corinto, daquela época, era diferente da ceia que nós temos hoje. A igreja naquela época não tinha um lugar como nós temos hoje, um lugar onde nós marcamos um horário e cabe uma quantidade grande de pessoas. Naquela época, quando tinha muita gente para se reunir, eram em locais abertos, debaixo de árvore, era assim. E quando ia ter a ceia do Senhor, era feita na casa das pessoas mais prósperas, na casa dos ricos. E essas reuniões nas casas, elas tinham uma refeição antes da ceia. Lá em Judas, no versículo 12, Judas vai chamar essas reuniões de festas da fraternidade. Então eles tinham uma reunião, era como se fosse, sabe aqui, o nosso almoço do terceiro domingo aqui? É como se tivesse o culto, tivesse o almoço e depois eles tomavam a ceia todos juntos. Mas por que da cisão entre o povo? Você deve se lembrar que no capítulo 1, no versículo 12, Paulo exorta o povo de Corinto porque o pessoal tinha começado a fazer divisões. Havia uns dizendo que eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, alguns dizendo eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros dizendo eu sou de Cristo. Mas também existia o fato que causava divisão na igreja, que a cidade de Corinto é uma cidade portuária. Corinto era uma cidade muito próspera. Na cidade de Corinto havia 2 portos. Era algo tão desenvolvido que de um porto ao outro havia uma ligação. Eles tinham um sistema que eles conseguiam colocar um barco em cima de toras de madeira, atravessar pelo meio de toda a cidade para que ele pudesse atravessar para o outro lado do mar. Então a cidade tinha pessoas muito prósperas, que eram provavelmente os donos dessas casas grandes, onde a reunião se dava no dia de ceia, mas também a igreja tinha pessoas simples, estivadores, pescadores, que tinham provavelmente suas casas alugadas, casas pequenas. Mas o ponto aqui ficava claro no momento da ceia que havia divisões entre aqueles que respeitavam a ceia do Senhor e os que não respeitavam. É por isso que Paulo fala no versículo 19, importa que haja partidos entre vós. Talvez numa leitura superficial fique sem entender isso aqui, porque lá no capítulo 1, versículo 12, Paulo está falando contra as divisões, e agora aqui no versículo 19 do capítulo 11, Paulo está falando que importa que haja partidos entre vós. O que é isso que Paulo está dizendo? Ele observa que a separação existente aqui era por conta do evangelho de Cristo. Ele não está desculpando o cisma que havia dentro da igreja, mas ele dá a entender que os verdadeiros crentes deveriam se apartar daqueles que não eram verdadeiros crentes. O partido que Paulo fala no versículo 19 não é um grupinho, não é aquela panelinha que a igreja às vezes forma, mas aqueles que tomavam partido da sã doutrina, aqueles que diante da mesa do Senhor eram obedientes à ordenança que o apóstolo Paulo havia dado a eles. Os coríntios não tinham entendido que a ceia do Senhor não é uma refeição qualquer. Veja o versículo 20. Paulo os alerta de que o que eles faziam quando se reuniam não era a ceia do Senhor. A imagem que você precisa ter aqui é Paulo mandando uma carta. Provavelmente ele foi informado pelas pessoas da família de Chloe o que estava acontecendo na igreja, e então Paulo manda essa carta. E aqui a igreja está reunida, e então o líder da igreja está lendo essa carta e todo mundo está em silêncio. Ali tem criança, jovem, adolescente, adulto, ancião, todo mundo está ouvindo a carta. E se você perceber como que ele termina no versículo 34, o povo deve ter coçado a cabeça, porque ele termina dizendo assim: quanto às demais coisas,
eu as ordenarei quando eu for ter convosco. É como se Paulo estivesse falando assim: corrijam logo, porque em breve eu estou chegando. Resolvam essa situação, porque vocês não podem continuar assim. O que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Veja, Paulo alerta que o que eles faziam quando se reuniam não era a ceia do Senhor. E veja o nome que ele dá no versículo 20: a ceia do Senhor. Quem é o dono da ceia? Não era o anfitrião que recebia a igreja na sua casa para ter a comunhão. Não era o rico que tinha uma casa espaçosa para receber a todos. Não era. A ceia é do Senhor. E se o Senhor Jesus é dono da refeição, ela não poderia ser comida do jeito deles, muito menos fazendo com que outros pecassem, se embebedando no momento da ceia. Eles não amavam uns aos outros. Haviam irmãos que desprezavam os mais pobres. Aqui, meus irmãos, a ideia que alguns teólogos definem é que é como se quando o culto era na casa de um irmão mais rico, ele falava assim: ó, o culto hoje é às 18, viu? E aí para os mais ricos, amigos dele, que também eram da igreja, ele falou assim: ó, você chega às 17h30. E aí o povo se fartava, comia, quando os pobres chegavam não tinha mais nada. Porque os ricos traziam cada um prato, e eles comiam entre si, e quando os pobres chegavam não havia nada, e já tinha gente bêbada de tanto vinho que eles tomavam, eles se fartavam. Eles não amavam seus irmãos como a si mesmos, e achavam que estavam honrando ao Senhor quando se reuniam. É por isso que Paulo está falando: é bom que haja partidos no meio de vós, para que haja a diferenciação entre aqueles que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Não havia comunhão ali. Na verdade, o que havia era pecado. A ceia do Senhor se tornou um momento de egoísmo. Mas talvez você pense assim: ah, pastor, isso aí não tem muito a ver com a gente hoje não, porque isso não é um problema para nós. Nós não fazemos a ceia desse jeito. Afinal, eu nunca vi ninguém chegar na bandeja e comer um monte de pedacinho de pão e sair tomando um monte de cálice. Ninguém faz isso. Até porque nós não usamos o vinho alcoólico, nós usamos suco de uva. Então, mesmo que queira, não dá para ficar bêbado tomando todos os cálices ali. Mas será mesmo? Será que, quando nos reunimos, talvez a pergunta que nós devemos fazer ao olhar para essa primeira parte aqui é: será que o que nós estamos fazendo uma vez por mês é de fato a ceia do Senhor? Talvez você faça tudo com uma reverência externa ilibada. Você fica de pé quando o pastor pede, você pega os elementos quando o presbítero lhe oferece, você espera o pastor orientar que se coma o pão primeiro e depois beba o cálice. Você faz tudo bonitinho, você fecha o olho, está tudo certo. Se alguém te olhar externamente, não vai achar que tem nenhum problema. Mas como que está por dentro? Como que está o coração? Mas se em seu coração você se comporta como se fosse um momento qualquer, como se a ceia fosse um momento qualquer, ou sem refletir sobre o que está acontecendo, como os coríntios estavam fazendo, menosprezando o irmão no coração, enquanto dividiam pão e vinho com eles. Se você está fazendo isso, você não está tomando a ceia do Senhor. O ponto é que nós devemos vir à ceia do Senhor com amor genuíno uns pelos outros. A ceia do Senhor é uma atividade espiritual que você pratica, aliás, que você não pratica sozinho. Não dá para praticar a ceia do Senhor sozinho. Você pode e deve orar e ler a Bíblia sozinho. Grande parte da vida espiritual ela é oculta, mas a ceia do Senhor deve ser celebrada junto com o povo do Senhor. Portanto, para vir a ela corretamente, você precisa lidar primeiro com os seus relacionamentos quebrados, da melhor maneira possível. A nossa participação comum nos símbolos do corpo e sangue do nosso Senhor deve demonstrar o amor abnegado que Cristo Jesus tem pela igreja. Como você tem lidado com os conflitos do dia a dia? Maridos e esposas às vezes têm discussões acaloradas durante a semana, mas eles precisam se lembrar
pelo menos ao sábado, que eles precisam colocar o relacionamento em ordem, porque no domingo eles vão compartilhar do corpo e do sangue de Cristo lado a lado. Eles precisam pedir perdão um ao outro e afirmar seu amor mútuo antes de comungar no domingo. Pais que ficam bravos com os filhos e às vezes exageram na disciplina, precisam chegar para o filho e dizer: meu filho, eu estava errado quando eu gritei com você, eu perdi a paciência com você e eu peço perdão, eu já pedi perdão a Deus e eu queria que você agora me perdoasse. Se você não fizer isso, o seu filho vai te ver na igreja, levantando e comendo do pão e do sangue de Cristo, e ele vai pensar: que farsa, o cristianismo do meu pai e da minha mãe não vale nada. A ceia do Senhor deve demonstrar, na verdade, que nós somos um corpo em Cristo. Antes de participarmos, devemos resolver todos os conflitos relacionados aos nossos pecados. Vir à mesa com frequência significa que nós precisamos lidar com frequência com as questões dos nossos relacionamentos, seja ele vertical ou horizontal. E se nós nos reunimos aqui hoje, tomamos destes elementos do nosso jeito, nós estamos nos ajuntando para pior e não para melhor. Em suma, Paulo não está corrigindo aqui etiqueta. Paulo não está fazendo isso. Paulo não está preocupado com a etiqueta. Ele está protegendo o Evangelho. Porque na mesa do Senhor, Cristo é o Senhor, Ele é o dono da mesa. E na mesa do Senhor, Paulo está ensinando aos coríntios que pressa é desprezo. E a demonstração de amor e de união fraterna é esperar pelo outro. E o primeiro bom modo à mesa do Senhor é justamente este: comunhão praticada no modo fraterno. E se o modo fraterno corrige como nós nos portamos à mesa, o modo cristocêntrico, ele revela por que nós nos sentamos à mesa. Por que nós nos sentamos à mesa, espiritualmente falando? Porque aqui, na mesa, é o lugar onde a igreja proclama a cruz de Cristo. Então, em segundo lugar, cruz proclamada é o bom modo cristocêntrico que nós temos que ver. Do versículo 23 ao 26 nós vamos ver isso. E se o modo fraterno corrige como nós nos portamos à mesa, nós temos que esperar uns pelos outros, nós temos que ter amor uns pelos outros, nós temos que estar na nossa relação individual e coletiva resolvidos. Meus irmãos, o que nós estamos prestes a fazer é algo sublime, é algo espiritual, mas também é uma coisa muito perigosa, porque Paulo alerta aqui: quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, bebe juízo para si. Então, se você está em divisão, se você está com algum pecado que você ainda não confessou nessa noite, confesse ao Senhor, porque se você tomar da ceia do Senhor sem confessar o pecado, você está tomando juízo para si mesmo. Você vai causar mal, tanto para o seu corpo quanto para a sua alma. O modo fraterno, então, ele corrige como nós nos portamos à mesa. E o modo cristocêntrico revela por que nós nos sentamos. Por que nós nos sentamos? Porque aqui a igreja proclama a cruz do Senhor, a cruz de Jesus. Paulo começa lembrando as origens das palavras, dessas palavras que ele diz. Ele fala, veja o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo aqui que aquilo que ele ensinou e aquilo que ele repetiu aqui nos próximos versículos não é um costume humano, é uma tradição apostólica com a autoridade de Cristo. Como Paulo escreveu, primeiro aos Coríntios, antes de Mateus, Marcos e Lucas serem escritos, Paulo escreve aqui entre o ano 54 e o ano 56, e os evangelhos foram escritos depois. Então nós temos aqui as primeiras palavras registradas de Jesus sobre a ceia e o primeiro relato da primeira ceia do Senhor. Alguns estudiosos, eles divergem sobre se Paulo quer dizer no versículo 23, que ele recebeu isso como uma revelação direta de Cristo, ou se ele recebeu do Senhor por meio de outros apóstolos.
Eu creio que o Senhor revelou diretamente ao apóstolo Paulo as palavras que ele ensina à igreja de Corinto e que nós estamos aprendendo mais uma vez aqui hoje. Por que eu digo isso? Porque em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho que ele recebeu de Cristo, ele não aprendeu de homem nenhum. Ele ouviu do próprio Senhor. Ele é o apóstolo que veio depois, ele recebeu como revelação. Então, baseado nisso, eu entendo que as palavras da ceia foi uma revelação que Deus concedeu ao apóstolo Paulo. Mas na continuidade do versículo 23, nós vemos Paulo dizendo, na noite em que foi traído. A referência a essa ocasião, na noite em que foi traído, ela lembra que o propósito do sacramento é que nós estejamos confirmados na bênção que a morte de Cristo confere a nós. Não é à toa, não são palavras jogadas ao vento, porque o Senhor poderia ter confiado, ter confirmado esse selo do pacto aos discípulos em alguma outra ocasião anterior. Porém, ele aguardou o tempo do seu sacrifício, o tempo propício, onde ele seria levado à cruz, para que os apóstolos não tivessem que esperar muito, a fim de verem o que aqueles símbolos que ele trazia prefiguravam. Eles prefiguravam no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo. E que aquilo ali realmente se cumpriria no sacrifício de Cristo na cruz. A ceia, então, ela acontece à sombra da traição, mas dentro do plano soberano de Deus. O Filho se entrega voluntariamente, como ele mesmo diz em João capítulo 10, versículo 18. Jesus tomou o pão e deu graças. Isso nos ensina, meus irmãos, algo primoroso. O cristão precisa entender que ele não pode ingerir nenhum alimento sem antes dar graça. E não é só na sua casa, é quando você vai no shopping também. Fecha o olho e ore. Né? Você já deve ter passado alguma vergonha de ter ido em algum lugar, comido com alguém, e aí de repente você já está com um pedaço da pizza espetado, botando na boca, fala, vamos orar, e a pessoa volta com o pedaço para o prato. Né? Geralmente a gente quando sai para algum lugar, a gente ora independente do lugar. Você não tem que ter vergonha de orar. Não importa com quem você está. Se talvez você está com pessoas que são ímpias e você não vai orar audivelmente, feche os seus olhos e ore, dê bom testemunho. Porque Jesus nunca comeu nenhuma refeição. Se você olhar todas as refeições que Jesus participou, ele sempre dá graças antes. Isso deve nos ensinar também a dar graças, a agradecer pelo pão, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. Mas voltando aqui ao texto, ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Meus irmãos, isso aqui cumpriu a profecia de Isaías no capítulo 53, que Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, morreria pelos pecados dos eleitos. A nossa culpa foi colocada sobre ele. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Está escrito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se cumpriu em Cristo Jesus. E o versículo 25 diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Essa nova aliança, ela se refere à promessa do Senhor no texto que nós lemos no momento de contrição, Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Veja, lá o texto diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34 não descreve a amnésia divina. Se você
tiver uma caneta, escreva lá debaixo do versículo 34, não é amnésia divina, mas aliança. Deus decide não trazer à barra do tribunal os pecados que já foram pagos por Cristo na cruz. O esquecer de Deus não é amnésia, é jurídico e pactual. Aqui nós vemos a doutrina da justificação pela fé. Cristo paga a nossa dívida. O escrito de dívida que estava sobre nós agora foi imputado em Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Deus, então, o Pai, não imputa culpa a nós, porque Ele já imputou ao Filho. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Na ceia, meus irmãos, quando nós ouvimos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, o próprio Senhor Jesus sela essa promessa. A acusação que nos pertencia foi pregada na cruz. O escrito de dívida, não há mais condenação, como Paulo fala em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Sabe por quê? Porque se há alguém aqui hoje que ainda não foi até Cristo, a sua maior necessidade não é fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego e mudar a história da sua vida. A sua maior necessidade é ser salvo por Cristo Jesus, é ser perdoado do pecado que, se não for perdoado, vai te levar para o inferno. Por mais bonitinha que você seja, por mais inteligente que você seja, você vai para o inferno se você não tiver Cristo na sua vida. Portanto, traga a sua culpa real ao Senhor, confesse, deposite a fé no Cordeiro que morreu por você, se você se arrepender de fato. E Deus não trará, nunca mais, as suas dívidas de volta. Nunca mais. Mas se você já crê, mas vive ruminando pecados que já foram confessados e perdoados, pare de refazer o julgamento. O julgamento que o próprio Deus já encerrou. Quem se arrepende e crê, não tem mais audiência com o acusador. Aplique o Evangelho à sua consciência, nomeie o pecado, confesse, abrace a promessa e sente-se à mesa com santa alegria. Porque o perdão não depende do que você sente, o perdão depende do que Cristo fez. Mas se você guarda cadernos de dívidas contra outras pessoas, lembre-se, a nova aliança não só remove nossa culpa, mas ela também escreve a lei do Senhor no nosso coração. Perdoe como você já foi perdoado. Não lembre para cobrar aquilo que Deus decidiu não lembrar de você. Isso é adoração prática. A mesa posta, meus irmãos, do Senhor, se você se lembra bem da história, a gente na escola bíblica, nós estamos estudando aqui o Pentateuco, encerramos hoje Deuteronômio. A mesa posta pelo Senhor, ela é o cumprimento da Páscoa. Como em Êxodo 12, o cordeiro foi morto para que o sangue no umbral da porta livrasse todos os primogênitos que ali estavam da morte. Agora Cristo, o Cordeiro de Deus, morre também para nos libertar da morte. Qual morte? Da morte eterna que o pecado traz. Porque o salário do pecado é a morte. E como em Êxodo 24, Moisés aspergiu sangue sobre o povo e disse, lá em Êxodo 24, esse é o sangue da aliança. Jesus agora aqui, nas palavras de Paulo, toma o cálice e diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Jeremias 31 prometeu uma aliança escrita no coração. E aqui o sangue de Jesus inaugura essa realidade. Por isso a ceia, meus irmãos, não é um lanche devocional. É o sinal e selo do Evangelho em que o Senhor, pelo Espírito, nos faz comungar com o seu corpo e com o seu sangue. A memória da ceia, a memória que Paulo fala aqui, nas palavras de Jesus, comam e bebam em memória de mim, não podem ser uma lembrança fria,
mas é uma memória ativa, uma memória ativa pela qual a igreja é conduzida no domingo ao centro do seu ser, Cristo crucificado por nós. E proclamar aqui no texto de Paulo significa que a cada ceia, o evangelho visível se torna visível aos nossos olhos, pois pão e cálice pregam a substituição, a reconciliação e o retorno do rei. Afinal de contas, a palavra diz: nós vamos fazer isso até que ele venha. A ceia do Senhor é uma proclamação da morte e ressurreição de Jesus, pois ele não poderia voltar se ele não tivesse ressuscitado e subido em glória para o céu. A mesa, então, ela fica entre 2 dias. Quais dias? Entre o olhar para trás no Calvário, onde Cristo morreu, e olhar para frente, onde Apocalipse 19 nos fala das bodas do Cordeiro, onde nós beberemos o vinho novo no reino do Pai. Sendo assim, a ceia, como nós sempre dizemos, todos os domingos em que nós temos a ceia, os elementos não viram Cristo. Cristo não está nos elementos. Nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação, como os católicos romanos acreditam, e fazem errado, porque lá só se come o pão, o vinho está vedado aos demais servos ali da igreja. A ceia do Senhor instituída, o cristão tem que comer do pão e do vinho, mas nós não estamos fazendo de novo um sacrifício quando nós comemos da ceia, porque Cristo já fez o seu sacrifício uma vez perfeitamente, não há mais necessidade de um novo sacrifício. O que nós estamos fazendo é em memória. Então, nós também não acreditamos como os luteranos que acreditam na doutrina da consubstanciação, que Cristo não está nos elementos, mas Ele está com os elementos. Não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos, como a igreja reformada ao longo da história tem pregado, que nós somos alimentados através da presença real do Senhor. Quando nós comemos pão e vinho continuam sendo pão e vinho, mas nós oramos para que eles sejam retirados do uso comum e que eles sejam usados pelo Senhor para o nosso fortalecimento espiritual. O que nos fortalece é comer com fé, porque nós estamos fazendo isso na presença de Deus. Deus está aqui conosco nessa noite, e você precisa se lembrar disso no momento em que você pegar o pão e o vinho, e esperar as orações e as indicações de como fazer. É como se Cristo estivesse ao seu lado olhando para você. É por isso que você não pode tomar desses elementos sem discernir o que ele significa, sem compreender que você precisa estar em perfeita comunhão com o Senhor através de Cristo Jesus. A ceia, ela não repete o passado, mas ela nos coloca diante do seu significado hoje. Na ceia, o memorial é vivo, a cruz é trazida ao nosso presente para nós sermos alimentados pela mesma graça, a mesma graça que nos salvou ontem e que nos sustentará até que o Senhor venha. A ceia do Senhor, meus irmãos, nos lembra que nós devemos estar prontos para o grande dia, para o dia da volta do Senhor. E eu pergunto a cada um de vocês que estão aqui nessa noite: vocês estão prontos para a volta do Senhor? Vocês estão prontos para a volta do Senhor? Por isso que Paulo prossegue agora com um aviso sério, porque ele nos mostrou que o modo fraterno corrige como nós nos portamos à mesa. O modo cristocêntrico revela por que nós nos sentamos. E agora, em terceiro e último lugar, nós veremos que o modo reverente ensina a postura do nosso coração diante da mesa. Você não pode se achegar à mesa do Senhor de qualquer jeito, nunca pode. Então, é por isso que nós precisamos entender que o corpo precisa ser discernido. É o que a gente vê do versículo 27 ao versículo 34. E vejam, se o pão e o cálice pregam a cruz, o nosso coração tem que ter uma resposta. E como é essa resposta diante do pão e do cálice? É com reverência. Com reverência. É por isso que Paulo agora no versículo 27, ele muda o tom.
e ele fala em comer indignamente. Ele não diz aqui, ele não está dizendo aqui que alguém precisa se tornar digno por si mesmo, porque ninguém o é. Nenhum de nós é digno por si mesmo de nos achegarmos à mesa do Senhor. O advérbio dignamente, aqui no texto, versículo 27, ele aponta para o modo. Que modo é esse? Participar de forma que contradiz o que a mesa significa. Ou seja, quem transforma a mesa em ego, quem transforma a mesa em um ato automático, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como que nós podemos entender a mesa de modo automático? É quando você pode perceber pessoas que faltam o domingo no dia do Senhor, no dia da ceia, sem qualquer dificuldade. Eles trocam o dia da comunhão, de comer o pão e o vinho, para ir no aniversário, para poder passear. Eu não sou contra você ir no aniversário, eu não sou contra você passear, mas isso denota o tanto que você preza pela ceia do Senhor. Pela ceia do Senhor. Quem transforma a ceia em vitrine de ego ou em ato automático será réu do corpo e do sangue do Senhor, como Paulo fala aqui no versículo 27. Quem faz isso profana o dom, como quem está pisando naquilo que é sagrado. Por isso, em vez de afastamento, vem o caminho da graça. Paulo fala no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. O exame bíblico não é um muro para impedir os contritos de coração, mas é uma ponte para trazê-los de volta à fé obediente. É por isso que Paulo está falando para nós nos examinarmos, para que haja restauração, para que haja recondução à fé obediente. Então, diante da ceia do Senhor, a ceia do Senhor tem que nos ajudar a nos afastar do pecado, e não o pecado nos afastar da ceia. Então, se algum dia você se pegar com o coração endurecido, o modo correto não é, hoje é ceia, eu não vou no culto. Não é esse o modo correto. O modo correto é você clamar por uma fé obediente, você pedir perdão e você examinar o seu coração, se arrepender, vir e participar da mesa, junto com os seus irmãos. John Duncan foi um teólogo proeminente da Escócia, no século XVIII. E certa vez, durante a ceia do Senhor, na igreja em que ele pastoreava, quando os elementos chegaram até uma jovem de 16 anos, e naquela época o cálice era único. Hoje nós temos o benefício de ter cada um cálice. Então o presbítero ia passando o cálice de um em um, e aí cada um ia bebendo. Então quando o cálice chegou até ela, ela virou o rosto. Ela não conseguiu bebê-lo, talvez por conta do seu pecado, talvez pela vergonha, a gente não sabe o porquê. Mas a história diz que o pastor Duncan desceu do púlpito, colocou a mão no ombro dela e ternamente disse: moça, pegue, é para os pecadores, é para os pecadores. Discernir o corpo é reconhecer a realidade sagrada que está diante de nós nessa noite. O corpo e o sangue do Senhor, representados no pão e no vinho, entregues por nós inseparavelmente, o corpo que Ele formou, a igreja, que não pode ser humilhada à mesa como os coríntios estavam agindo diante da mesa. Porque agir sem fé e sem amor é uma dupla falha. Daí a seriedade das consequências que Paulo fala no versículo 30, ele fala, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, e é por isso que há no meio de vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo chama isso aqui de disciplina do Senhor. É quando, versículo 32, sendo julgados por Ele, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então veja que o propósito divino da disciplina não é humilhação, não é punição. A disciplina que vem do Senhor é uma correção paterna para a recuperação do coração, porque Deus só disciplina aqueles que Ele ama. E se você talvez nesse momento está sendo disciplinado pelo Senhor, isso é um bom sinal, é porque Deus te ama, você é alvo da bondade do Senhor.
Ao examinar a nós mesmos, Paulo quer dizer que nós devemos fazer um inventário mental e privado do nosso relacionamento com Cristo. Você precisa pensar, refletir: eu estou realmente confiando somente em Cristo para a minha salvação? Eu estou pecaminosamente em desacordo com alguém? Existe algum pecado que eu não confessei ainda e do qual eu não me afastei? A ceia do Senhor não é para os que não têm pecado, mas é para aqueles que estão lidando com seus pecados no nível do coração, enquanto caminham com Cristo. O coração contrito e o arrependimento não são as marcas naqueles que mais pecam, são marcas naqueles que estão mais perto de Cristo. Pois quando mais perto da luz nós estamos, mais as nossas manchas se destacam, mais nós vemos as nossas imperfeições. E quanto mais vemos as nossas imperfeições à luz do Evangelho de Jesus, mais nós corremos para Ele. Ao examinar a si mesmo, não é para nos paralisar em culpa, é para nos conduzir à confiança por meio da fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e para nos perdoar. Por isso, examinar o coração significa confessar e crer, reconciliar e participar. Examine-se e assim coma do pão e beba do vinho. Não é examine-se e afaste-se, mas examine-se e venha. Porque quanto mais a luz do Evangelho de Cristo Jesus revela as nossas manchas, mais vemos também a dimensão do perdão dele, do nosso Salvador. Em suma, corpo discernido é a resposta obediente, uma resposta obediente à cruz proclamada, reverência que ama, disciplina que cura, comunhão que se refaz. Exame não é porta fechada, é a chave que abre a porta para comer e comer bem. E comer bem é comer olhando para Cristo e para o irmão, sem peso na consciência, sabendo que é imperfeito, que é indigno, mas a fé nos torna dignos. É a dignidade de Cristo que está em nós para que nós participemos da ceia do Senhor, para que o nosso ajuntamento seja de fato melhor e não para pior. Você precisa comer e beber com fé. Ter bons modos à mesa é, no fundo, viver cercado por vozes amorosas. Espera todo mundo, agora não, não fala de boca cheia, meu filho, convidado primeiro. Quem de nós nunca ouviu isso? Ou, vamos dar graças antes de comer? Ou ainda como alguns fazem, quando a gente espera que o primeiro come, fala assim, antes de orar, fala, já que você comeu, você está com tanta fome, então ore. Só para causar aí um constrangimento, né? Mas em nossa casa, essas regras, elas viram respeito e cuidado, são costumes da nossa família. Cada família tem um costume, a maneira de se comer à mesa. Na casa de Deus, também há costumes de família, a família de Deus. Mas aqui há uma diferença decisiva. Enquanto na nossa casa nós honramos o visitante, na casa de Deus, a mesa do Senhor é o contrário. O visitante deve honrar o anfitrião. Quem nos recebe à mesa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está nos dando nessa noite, em memória, o corpo e o sangue que Ele verteu na cruz, os elementos simbolizando isso. Aqui nós não nos sentamos à mesa, espiritualmente falando, para exibir virtudes, e sim para exaltar o Cordeiro que se entregou por nós. Por isso, os bons modos do reino não são etiqueta, são o Evangelho em gesto, comunhão praticada, cruz proclamada e corpo discernido. Então, à beira dessa mesa, deixemos que a graça de Deus nos eduque de novo. E enquanto honramos o anfitrião, algo santo acontece naqueles que tomam dos elementos em memória.
Ele mesmo, o anfitrião, nos acolhe, nos alimenta e nos mantém como um só corpo, onde Ele é o cabeça. Tomemos, pois, o pão e o cálice com fé humilde e com uma alegria santa desse maravilhoso privilégio, para melhor e não para pior, para a glória de Cristo e para o bem uns dos outros. Até quando, pastor, faremos isso? Até que Ele venha. Que Deus nos ajude. Amém.